2010, eu já me encontrava eu tava com um pólipo vocal e O que é isso? é tipo uma verruga que dá na corda vocal e Uhum. você precisa operar. Isso aconteceu com alguns cantores, a Aline Barros mesmo fez uma operação assim. Mas isso é devido ao uso excessivo? Ao uso errado da voz. Então, o que acontece? Ali eu comecei a entrar em desespero, porque era o meu sustento. Eu cantava na noite para me ganhar. E eu cantava 2 horas de... Você vivia? Sim, vivi por 2 anos trabalhando em bares e só Caramba. isso. Então, no final de 2009, eu comecei a ter esse desgaste na corda vocal, onde antes eu fazia 2 horas de show, eu comecei a tocar por meia hora e eu já perdi a voz. Saía só ar. E eu comecei a ficar muito frustrado na época, e aqui vai algo aqui que eu nunca falei pra ninguém, né? Uhum. Eu fui no estúdio com um amigo, e ele gravou minha voz por 2 horas, e durante a apresentação eu soltava ali a voz e eu só imitava eu cantando. Hoje eu posso falar isso. Eu só imitava eu cantando porque eu já não tinha voz. Eu não tinha voz. Pra trabalhar, pra viver. Pra viver. Então, nesse momento, a minha esposa já estava visitando a Bom Pastor. Uhum. Mas no caso, vocês ainda não, nem você nem ela eram... Não, nós não éramos cristãos. Todos dois tinham esse background de conhecer Jesus antes, né? Ela já tinha frequentado a igreja, eu também. E a gente se conheceu em 2008. Então, ela fez parte disso comigo durante 1 ano. E então, em 2009, no final, ela nem sabia que eu tinha isso, que eu estava escondendo dela, né? Aí um dia, no domingo, eu não ia tocar, porque, se eu não me engano, no sábado, que era a ceia no sábado que eles faziam. Aí ela, eu vou na igreja, você não vai tocar hoje, vamos comigo. E eu pensei, falei, quer saber, eu vou. E fui na igreja com ela, cara. Mas você nunca teve desculpa te interromper, você nunca teve uma barreira, tipo assim, não vou na igreja cristã, crente, evangélica? Não. Você nunca teve essa dificuldade, não? Nunca tive essa dificuldade, porque eu já fui em igreja católica com amigos, a igreja evangélica, eu nunca tive essa barreira, essa rejeição porque tem muitas pessoas que se frustram com uma igreja ou com uma religião e acabam se afastando de Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com a sua frustração. E eu nunca tive essa frustração com Deus, né? Foi justamente a vida, tipo, as amizades. Então a gente tem que olhar muito, e aí vai um conselho para você que está nos ouvindo. Olha muito com quem você anda, porque é realmente aquele ditado que a nossa mãe gostava de falar, né? Diga-me com quem você anda, que eu direi quem tu és. Sim, e realmente é influência, porque a gente, principalmente quando a gente está no início da caminhada, a gente pensa assim, não, eu continuo com as minhas amizades que eu tinha antes, mas eu que quero ser influência para ela. Cara, para com essa ilusão. Essa ilusão. Porque você, no início da sua caminhada cristã, você não está forte o suficiente nem para carregar você para perto da cruz. E aí você vai carregar um monte de amigo? Não, é eles que vão trazer você de volta para onde você está. Até por quantidade, né? Exato. São mais pessoas falando a mesma coisa com você e você não vai conseguir. Você não vai ter poder de influência para influenciar 5. Não tem. A gente não tem argumento. Então eu acho que o primeiro ponto da vida do ser humano quando ele decide seguir Jesus é focar no seu crescimento espiritual, na sua estabilidade, sabe? E enraizar mesmo na fé, para que assim as pessoas, ao invés de você frequentar onde elas estão para você tentar influenciar, você vai ser um espelho, elas vão olhar para você e falar, uau, o Ramires está diferente. Alguma coisa mudou ali. O que está acontecendo com a vida dele? Então, o meu testemunho foi justamente isso, né? Meus amigos, alguns rejeitaram, né? Alguns falaram, não, chama o Dalcio mais não, porque o nosso churrasco tem bebida, o Dalcio não bebe. E eu nunca levei isso pro lado mal. Eu sempre que eles me ligavam, eu atendia e tal. E eu só vinha ser espelho para eles depois de alguns anos. Claro. Porque existe um período de quando você converte, quando a conversão é justamente você está indo para lá, você vira para cá. Então, quando acontece essa conversão, os seus amigos continuam indo. E eles não entendem por que você está voltando. Estou voltando. E aí, o que acontece? Que rola esse período de 1, 2 anos ali de falta de aceitação. As pessoas não aceitam. Não, pera, deu uma lavagem cerebral no Dallas, o que está acontecendo com ele?
Depois de 2 anos, eles vão entender que é uma nova caminhada. Ou alguns ficam assim, não vai durar muito tempo. Cara, eu não vou falar quem foi, eu ia falar assim, a origem dessas pessoas, mas foi um grupo de pessoas na época que fizeram bolão. Sabe o que é o bolão? Tipo, aposta? Fizeram um bolão vamos apostar aqui quantos meses o Dallas fica nessa igreja. Caramba. E as pessoas não acreditam realmente, porque a minha mudança... Porque é muito difícil. É difícil. A mudança que aconteceu na minha vida foi uma mudança, assim, conversão mesmo. Parece que deu até um cavalinho de pau. E eu tomei outra direção, porque foi assim, de uma noite pro dia. É lógico que a caminhada vai fazendo você amadurecer e se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Mas nessa noite que eu falei com você, que eu fui na igreja com a minha esposa, chegou lá e eu ali sempre lembrando do que eu estava passando, né, da minha dificuldade. No final do culto, o pastor falou assim, vou estar orando aqui para quem precisa de cura. Se você precisa de uma cura, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Naquele momento, amigos, eu com a minha ignorância, não entendia nada da Bíblia. Eu simplesmente sabia quem era Deus e, né, porque as pessoas falavam. Naquele momento, eu falei no meu pensamento, falei, Senhor, se tu existes, eu vou lá na frente. Se eu receber a cura, nunca mais eu canto em bar e eu vou passar a frequentar a igreja. Mas se eu for na frente e eu não receber a cura, é porque o Senhor não existe e eu vou continuar a minha vida. Nunca mais eu piso dentro da igreja. Fez prova com Deus. Fiz uma prova com Deus ignorante, que eu não conhecia, né? E ali, resumindo a história, fui lá na frente, na mesma hora veio uma pastora, colocou a mão na minha garganta, sem me conhecer, sem nada, e começou a orar pela cura da minha garganta, sabe? Então ali Deus me curou. Eu fui no médico novamente, ele falou, não existe nada aqui na sua voz e tal. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, a primeira vez que eu escutei Deus falando, o Espírito Santo falou assim, eu fiz a minha parte, agora faz a sua. Cara, eu fico arrepiado, cara.